Malaquias capítulo 1. Nós faremos a leitura do capítulo inteiro. Malaquias 1. Eu acho que eu vou baixar uma Bíblia depois nesse notebook e começar a projetar o texto bíblico ali, grande e tudo mais. Malaquias 1. Malaquias 1. Se você tem dificuldade para achar Malaquias, abra Mateus e volta 2 páginas, 3 páginas, você está em Malaquias. Malaquias capítulo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém. Essa fazia tempo que eu não falava, viu, Maria? Essa, tá vendo? O duro é quando tem todas as Marias no mesmo culto, né? Que daí fala Maria, 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 Maria. Tem 4. Tem 4. Tem 4. Ah, é? Milena, você também é Maria Milena? Milena Maria? Malaquias capítulo 1. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim me perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não se acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira. Riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo
e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Até aí. Oremos? Deus, a tua palavra foi lida, e ela será exposta. Que a tua palavra lida encontre morada em nossos corações. Apesar de que várias e várias vezes nós temos a impressão de que a tua palavra é dura para conosco, mas ela é dura porque ela é necessária. Que ela seja como um remédio amargo nos nossos lábios, na nossa boca, mas que cure o nosso interior, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu começo hoje e até o fim do ano eu termino de expor Malaquias, tá? Então nós vamos meditar nos próximos domingos nos 4 capítulos que há em Malaquias. Então, a ideia é mergulhar naquilo que Deus revelou ao profeta Malaquias e também revelou a nós. E é interessante a gente falar de Malaquias porque o significado do nome Malaquias é meu mensageiro. Então, a mensagem de Deus para Malaquias é uma mensagem de Deus para alguém. Não é própria para Malaquias. Malaquias é um profeta, mas ele vai falar prioritariamente para o sacerdote. O sacerdote no tempo do Antigo Testamento era aquele que fazia o culto religioso para Deus, as ofertas sagradas para Deus e o sacrifício necessário e fundamental para as pessoas naquela época. Roscando aí não tá. Esse sacrifício, essa oferta, aquilo que era apresentado pelos sacerdotes, tinha uma função muito específica: agradar a Deus. Todo culto feito no templo deveria agradar a Deus. Para isso, o templo tinha as medidas que Deus queria, tinha os utensílios que Deus queria. Os sacerdotes eram de uma tribo específica, chamada por Deus para agradar o próprio Deus. O ritual era detalhado conforme Deus queria que acontecesse. Porém, na época que Malaquias recebe a mensagem para transmitir para a classe religiosa, para transmitir para o sacerdote, o que acontece é uma frieza espiritual. Em outras palavras, o culto era só um ritual. Semana passada nós tivemos a ceia. E no momento da ceia eu falei que a ceia não é um ritual. A ceia é alimento para as nossas vidas. O que eu quero fazer o paralelo, e você já deve guardar isso no seu coração, é algo bem simples. Culto não é ritual. Culto é alimento espiritual para as nossas vidas. Você não veio aqui para bater o cartão no seu período religioso diante de Deus. Você vem aqui para ser alimentado, fortalecido, guiado, amparado por Deus. Em momentos de sequidão espiritual, em momentos de frieza espiritual, e eu usei 2 palavras antagônicas de propósito, tá? Sequidão tem uma ideia de calor, né? E frieza, a ideia do próprio frio, apesar de serem antagônicas, significa períodos da nossa vida. Tem períodos de sequidão e tem períodos de frieza. Espiritual, inclusive. Há momentos que nós queremos ouvir Deus, mas não conseguimos ouvir Deus. Há momentos em que nós queremos ouvir a palavra de Deus e parece que Deus não quer falar nada no nosso coração. Há momentos que parece que o pecado é tão forte na nossa vida e nós tentamos lutar contra o pecado, mas o pecado vence, porque parece que nós estamos numa frieza. Sem contar o marasmo. Sem contar quando você se acostuma com algo. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilinho. Malaquias recebe a mensagem de Deus num período desse. E talvez você esteja aqui hoje à noite passando por um momento assim. Um momento em que você está distante de Deus. Um momento em que o culto é só mais alguma coisa na tua agenda. O culto é só mais algo para preencher o seu tempo ocioso. E que você até se pergunta,
não seria melhor ficar em casa assistindo Faustão? Ou vendo Fantástico? Tem pessoas que ficam assim, porque não está entendendo a plenitude do culto e a seriedade do culto. E como que o culto deve ser para Deus. Pessoas assim, na época de Malaquias, tinha os montes, a começar pelos sacerdotes. Então, se você ainda não pensou nisso, essa mensagem não começa com vocês. Essa mensagem começa comigo. Essa mensagem começa com o sacerdote aqui representado, com o pastor à frente da igreja aqui hoje. Se eu viver ou experimentar uma frieza espiritual, essa palavra de Deus é para mim. Se num determinado momento vir ao culto é só um ritual, essa palavra de Deus é para mim. E eu não quero falar nada para vocês que Deus não esteja incomodando no meu coração. E eu acredito que o culto precisa dessa seriedade na nossa vida. E deixa eu afirmar algo com vocês. Eu não estou aqui porque eu sou pastor. Eu estou aqui porque um dia Deus me amou e me salvou e me trouxe para uma família de fé. A pergunta é, se eu não fosse pastor, eu estaria aqui? Sim, eu estaria aqui. Louvando e adorando ao Senhor. Algumas pessoas falam assim, o pastor vai na igreja porque ele recebe para isso. Ele ganha para isso. Mentira. O pastor vai na igreja porque tem senso de chamado, senso de vocação. Deus chamou pastores para amar a igreja. E tem um detalhe. Se Deus ama a igreja, o pastor deve amar a igreja. Agora, a contrapartida também existe. Se Deus ama a igreja também deve amar o pastor. Acabei de advogar em causa própria, tá? Eu estou aceitando convite para jantares, para pastel, para lanche, tá bom? Minha agenda está aberta para almoços e jantares. Tá? Eu sou casado e eu e minha esposa somos um. Então o convite tem que se estender para minha esposa, tá? Nhoque, tem várias coisas que a gente aceita, tá? Hoje não vai ser na casa do pastor. Mas a ideia é essa, né? A ideia é que a palavra seja para mim, mas também seja para a igreja como um todo. Então, a pergunta é, por que nós estamos no culto? E eu acredito que Malaquias 1 responde o porquê nós estamos no culto. Mas nós precisamos entender também que Malaquias é uma ponte. É a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Em outras palavras, Malaquias é uma das mensagens mais próximas de Jesus do Antigo Testamento. E só um detalhe, Jesus se importava com o culto. Se importa comigo e com você. Tem mais um ponto. Malaquias é a última profecia antes de um período de silêncio. As Bíblias mais antigas, eu acho que o Sereneu tem uma Bíblia assim. Ela tinha, entre o Antigo e o Novo Testamento, 4 páginas em branco. A sua não tinha? Não tem? Bíblias mais antigas têm. Para representar 400 anos em que não teve profecia. Entre Malaquias e Mateus, 400 anos que não teve profeta. Só um detalhe, isso não significa que não teve culto, isso não significa que não teve igreja, que não teve sinagoga, que não tinha sacerdote, nada disso. Continuava tendo, eles continuavam tendo a sua vida. Mas Deus, antes da revelação da pessoa de Jesus, permaneceu em silêncio. E daí Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, nós precisamos entender essa profecia como algo importante de Deus. E aí vem uma outra pergunta. Por que Deus permanece 400 anos em silêncio? Porque talvez o povo de Deus não estivesse cultuando da maneira correta. Então, o que eu vou falar aqui hoje é o seguinte: o amor de Deus
e o nosso culto a Ele. Bem simples. É isso. O amor de Deus e o nosso culto a Ele. Então, para entender um pouquinho disso, nós precisamos entender duas coisas. A primeira delas, Malaquias é dividido por advertências. E ela tem 4 advertências. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Essa foi a forma como eles decidiram dividir por capítulos. Então, cada advertência é um marco de uma orientação e de um capítulo aqui na Escritura para nós. Ao mesmo tempo, quando aparece o termo advertência do Senhor, é a fórmula profética usada por Malaquias. Assim como Amós tem uma outra fórmula. Amós é mais ou menos assim: por 3 ou 4 transgressões virá o juízo de Deus sobre Israel. Malaquias é a advertência do Senhor. Deu para entender? É mais ou menos assim. Alguns profetas vão dizer: assim diz o Senhor. Ponto importante. Nesse sentido, não há nenhum outro profeta. Nesse sentido, ninguém mais que possa dizer assim: Deus está dizendo isso, isso e aquilo outro. Como que eu sei disso? Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: tendo Deus outrora falado de várias maneiras e por diferentes formas, pelos profetas, por visões, passou a nos falar pelo Filho. Ofício profético, como no Antigo Testamento, não tem mais. Tá? Tem algumas pessoas por aí usando de usurpação, dom de Deus, querendo enganar algumas pessoas, garantir público para ele, mas não é bíblico. Mas o primeiro ponto para o culto verdadeiro é entender o amor de Deus. E o amor de Deus é um amor singular. Do versículo 1 até o versículo 5, Deus está demonstrando o amor dele. O amor dele para com Israel. O amor dele para com uma nação. O amor dele para com o povo. O amor dele para com pessoas. O amor dele para conosco. E é bem interessante. Vocês perceberam que tem bastante pergunta no texto, né, no capítulo 1. O povo pergunta para Deus assim: de que maneira nos amaste? Daí Deus responde: não era Esaú irmão de Jacó? Todavia eu amei Jacó. Você sabe o que significa amar Jacó e não Esaú? Significa que a linhagem da igreja, que vem de Abraão, é uma linhagem escolhida a dedo por Deus. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela sempre trabalha com 2 tipos de povos. Isso começou com Caim e Abel. Caim era infiel, Abel era fiel. Caim matou Abel. Daí nasceu Sete. Sete era fiel, Caim era... Daí você tem 2 povos distintos ali. A linhagem de Caim, os cainitas, e você tem a linhagem de Sete. Agora eu não sei falar o Sete. Tá? Setimista, pode ser. A linhagem de Caim é uma linhagem infiel. E daí você tem Gênesis 4 descrevendo isso. Daí você tem a linhagem fiel, Gênesis 5, que é a linhagem de Sem. Quando começa Gênesis 6, você tem uma mistura da linhagem de Caim e da linhagem de Sete. No fim, Gênesis 6 mostra que todo mundo estava pecador. Corrupção na terra inteira. Daí tem uma família que é fiel. A família de Noé. Depois da família de Noé, Noé tem 3 filhos. Sem, Cam, Jafé. A linhagem de Sem é uma linhagem fiel. A linhagem de Cam é uma linhagem infiel. Daí depois disso você tem Abraão. Abraão tem o filho dele, Isaac. Mas antes de Isaac tem um outro filho. Qual é? Ismael. Abraão não esperou a promessa do Senhor. Tentou dar um jeitinho, ele e a esposa dele. E teve Ismael. Ismael é infiel. E Isaac é fiel. Isaac tem filhos. Gêmeos. Na barriga.
um brigando com o outro. A Bíblia não afirma isso, tá, gente? Estou brincando aqui com vocês, tá? Mas tem gêmeos. Um era mais peludo e o outro era mais sem pelo. Um era o primogênito, o outro era o mais novo. O mais velho vende o direito da primogenitura para o mais novo. Daí você tem, apesar de Jacó, nós sempre tratarmos ele numa perspectiva também negativa, mas a linhagem de Jacó é uma linhagem fiel. E a linhagem de Esaú é uma linhagem infiel, desviou. Daí todos esses povos da linhagem de Esaú, de Ismael, de Cã, toda essa linhagem infiel são os povos em torno de Israel, que começa a desenvolver a partir de Êxodo, Josué, quando eles começam a entrar na Terra Prometida. E todos aqueles povos contrários a Israel. Israel permanece fiel, os povos vizinhos infiéis. Num determinado momento, Israel se torna infiel. E Deus precisa trazer os seus profetas de volta para pregar e para falar e para ensinar. Contra tudo isso. Então, Deus escolheu Jacó. O que eu quero afirmar é o seguinte: Deus te escolheu, Deus te amou, Deus te ama. O fato de você estar aqui e o fato de você fazer parte da igreja significa que Deus amorosamente te escolheu para fazer parte da família dele. O nome disso é eleição incondicional. Apesar de todos os nossos pecados, de toda a nossa depravação total, Deus nos amou, nos chamou e nos trouxe para Ele. E aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, mesmo que demore 50 anos. Porque Ele vai fazer a obra que Ele propôs fazer na sua vida. E ponto final. Para Abraão receber o filho, demorou 25 anos. O tempo para Deus é muito diferente do que para nós. Se Ele te chamou hoje, Ele pode cumprir todos os planos dele daqui a 30 anos. Mas Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e justo para cumprir. Às vezes nós negamos falar dessa eleição de Deus para não parecer muito arrogante da nossa parte. E algumas pessoas têm usado de arrogância para afirmar isso. Porém, quando nós entendemos que eu não sei quem são os eleitos de Deus, que Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu começo a entender a missão de Deus é eleger. A minha missão é pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Nós descansamos nisso. Só que você tem uma contrapartida no texto. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. A palavra hebraica para aborrecer ali é literalmente odiar. E se talvez te escandaliza isso, eu preciso te deixar escandalizado, mas Deus odeia. Algumas pessoas acham que Deus só é amor. Algumas pessoas pensam que Deus é aquele senhorzinho de cabeça branca, barba branca, que parece um Papai Noel que vai trabalhar no fim do ano, e que dá aquela risadinha boazinha, e se esquece que Deus é justiça. Algumas pessoas falam assim, mas Deus tem deixado alguns inocentes ir para o inferno. Não existe inocente na raça humana. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem inocente. Algumas pessoas têm falado assim, mas o ser humano é bom. É bom mesmo? Olha para a birra de uma criança quando ela quer algo. Aquilo é bondade? Eu quero ser pai, tá, gente? Nós estamos lutando para isso. Continue orando em favor disso. Mas nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser sinceros. A birra de uma criança não é o pecado evidente ali? Vamos crescer um pouquinho mais.
a idade dessa criança. Um pré-adolescente. Vocês já repararam como o pré-adolescente mente? Meu Deus! Eu lembro quando eu era pré-adolescente, meu pai... Vai dormir, Luciano. Quando eu era pré-adolescente, meu pai ligava na casa de algum amigo, o Lorival tá aí. Daí eu tava do lado e fazia assim. Daí o meu amigo falava assim, ele já foi embora. O que é isso? Mentira é o quê? Pecado. Vamos crescer mais um pouquinho. Adolescência / juventude. Via de regra, adolescente / juventude quer experimentar algumas coisas. Chega nessa época, ou vai experimentar um cigarro, vai experimentar uma bebida. Daqui a pouco, aonde está? Bêbado. Embriagado. E daí é porta de entrada para outros vícios. Se embriagar, beber, é pecado. E se ninguém tinha falado isso para você, eu preciso afirmar que isso é pecado. E que se você está aqui hoje, e que você está lutando contra isso, eu quero dizer que eu estou orando por você. E se você está aqui hoje disposto a abandonar isso, eu quero te dizer que você encontrou apoio nessa igreja para vencer isso. Porque não foi isso que Deus preparou para a sua vida, para a sua casa e para o seu lar. Há pesquisas que indicam que quanto maior o consumo de bebida alcoólica, maior o índice de divórcio, de violência familiar e de assassinatos. Então, a palavra de Deus é para te libertar de tudo isso. Para te libertar de tudo isso. E se você está aqui, entrou hoje e quer lutar contra isso, eu quero orar por você. O diabo não vai vencer a sua vida, a sua família, o seu lar. Deus vai prevalecer. Nós continuamos a crer nisso. Então, esse amor é um amor eletivo, mas também é um amor protetor. Deus sustentou a linhagem de Jacó, e a linhagem de Jacó é a minha e a sua, até hoje aqui, pela fé. E Deus está protegendo a tua casa, a tua família, o teu lar. Deus está guardando você. Por causa desse amor. É um amor extraordinário, é um amor único, é um amor singular. Outro termo, além da proteção, eu poderia falar de providência. Deus é o Deus de providência. Isso significa que não vai faltar o suficiente para a tua casa, não vai faltar o suficiente para as suas contas, não vai faltar o suficiente para a sua formação, porque Deus é bom e Deus também é amor. Mas além dessa proteção, você tem um outro aspecto, que é o aspecto da misericórdia. Eu falei agora há pouco que não há ser humano inocente, correto? Vocês ouviram isso? Não há ser humano inocente. Já tinha esquecido, já. Obrigado, Hermes. O fato disso significa que, se Deus nos enviasse ao inferno, Ele não estaria enviando inocentes. Culpados Ele estaria enviando. Mas o que significa misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós merecemos o inferno, Ele não nos deu o inferno. Ele nos deu o quê? O céu, a vida eterna. A misericórdia de Deus é o céu garantido para mim e para você. E quem está garantindo o céu para você não sou eu, tá? É a Bíblia. O Senhor Jesus afirmou o seguinte: todo aquele que o Pai me deu, esse vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Você veio aqui hoje, veio diante do Senhor Jesus, de maneira alguma, você será lançado fora. A Bíblia afirma isso. Jesus afirma isso. Não sou eu que estou afirmando isso. Descansa o teu coração nessa verdade. Nessa verdade. Dito esse amor de Deus,
Diz para quem está do seu lado aí, o amor de Deus é singular. O amor de Deus é misericordioso. O amor de Deus é sobre a tua vida. Aleluia! Agora eu preciso falar do culto a Deus. E agora pode ser que fique um pouquinho pesado para nós. Mas nós precisamos falar disso. Por isso que nós falamos do amor primeiro. Então eu quero falar mais 4 pontos e mais 4 aplicações bem rápido. E eu prometo encerrar antes das 9. Antes das 5 para as 9, porque tem mais um louvor. Segundo, primeiro, o amor de Deus é singular. Segundo, o culto a Deus começa com liderança séria. A repreensão de Malaquias é para os sacerdotes. Vocês entenderam isso? Mas para o sacerdote, consequentemente, é para a igreja. A repreensão de Deus é para mim? Claro que é. Mas também é para a igreja. Também é para o líder de célula. Também é para o pessoal do louvor. Também é para quem cuida das crianças. Também é para aquele que faz bolo na tarde da garotada. Também é para o ministério de intercessão. Também é para o membro da igreja. Ela começa com uma liderança. Então, o culto a Deus deve começar pela liderança, mas uma liderança séria. Séria. O que é uma liderança séria? Eu prometo nesse momento não falar das outras igrejas, só vou falar o que é uma liderança séria, tá bom? Uma liderança séria ora ao Senhor constantemente. Busca ao Senhor constantemente. Está na presença do Senhor constantemente. Tem intimidade com Deus por meio da oração. A pergunta é, você tem orado a Deus dessa maneira? Como líder? E deixa eu te dizer algo, vamos amplificar essa ideia de liderança. Você tem culto nos lares. A tua casa é um culto ao Senhor e você é líder na sua casa. Você tem buscado ao Senhor ali? Tem uma frase de um teólogo que diz o seguinte: não ouça ninguém que não ouve a Deus. Nós precisamos estar buscando o Senhor urgentemente, pulsantemente, constantemente, rotineiramente. Nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos ter uma vida intensa de oração. Mas uma liderança séria também é uma liderança que mergulha na palavra. Porque oração sem leitura bíblica há uma tendência enorme a cair em heresias. Como que nós não caímos em heresias? Lemos a Bíblia. E daí nós cantamos aquela música. Para ensaio, ficou mais ou menos. Pode ficar um pouquinho melhor, tá? Mas nós não vamos cantar agora, não. Cantar depois. Não, daí o pessoal do louvor vai ficar bravo. Liderança séria. Leitura bíblica sem oração gera frieza espiritual. São duas coisas que devem andar em conjunto. Que devem ir na mesma direção. Mas uma liderança séria também é uma liderança que participa do culto. Não tem como ser líder sem estar no culto. É dar um tiro no pé. Vocês já pensaram? Eu vou na igreja, vou lá. Daí o pastor não está aqui. O que o pastor está fazendo? Está na casa dele assistindo Netflix. Misericórdia. Já deixa eu me defender aqui. Quando eu não estou aqui, geralmente eu estou pregando numa outra igreja. Não deixei de estar no culto, tá? Então é importante lembrar disso. Precisa participar do culto, precisa estar no culto. Gente, o culto é importante. E eu não estou falando isso por quantidade de pessoas, para ficar bonito na foto. Não. Eu estou falando porque eu tenho entendido que o culto
culto é algo sério, solene diante de Deus. O culto não é lugar de bagunça. O culto é lugar de ouvir Deus falar. E só um ponto importante. Se nós queremos ouvir Deus falar, eu preciso estar no culto. Não caia na conversa de desigrejados por aí, que tem falado que culto não é importante. Culto sempre foi importante. Ajuntamento de pessoas, assembleia de pessoas sempre foi importante na palavra de Deus e vai continuar sendo. Terceiro, vocês repararam, né? Terceiro. Eu falei terceiro e fiz dois, né? Terceiro, agora sim. Terceiro, culto a Deus começa com oferta pura. Se você ler novamente o capítulo 1 inteiro, você vai perceber que Deus constantemente está falando dos animais entregues no culto como animais impuros, defeituosos e por aí vai. Algumas pessoas apresentam para Deus um culto que não é um culto perfeito. Ou melhor, perfeito vai ser difícil da gente apresentar, né? Mas um culto puro. Em que sentido? Apresenta um culto relaxado diante do Senhor. Apresenta um culto pela metade diante do Senhor. E isso não começa só no pastor, mas em toda a igreja. Quando você está aqui, se envolva na adoração. O pastor pede para cantar só as mulheres com a Josi. Você canta só as mulheres com a Josi. Eu quase cantei junto com ela. Mas foi impulso na hora, tá? Pede para orar, pede para ler a Bíblia. Vamos nos envolver com o culto. Isso é um culto puro diante do Senhor. Porque nós não apresentamos animais aqui para sacrifício, amém? Ninguém está trazendo ovelha para sacrifício aqui. Nem pombinha. Nem novilho cevado. Ninguém está trazendo. O que nós estamos apresentando diante do Senhor como culto? A nossa vida. Nós somos o culto vivo ao Senhor. Então não esteja para cultuar ao Senhor pela metade. Esteja por inteiro. Completo. E esteja inteiro por completo, mesmo que se tivesse só 2 pessoas aqui. Você e o pastor. Cultue da mesma maneira. Louve ao Senhor da mesma maneira. Durante a semana nós vamos nas células. E as células têm um número menor de pessoas. E daí você pode pensar assim, eu não vou porque vai ser chato, tem poucas pessoas. Gente, não, cultue ao Senhor ali, de maneira intensa. Mesmo naqueles momentos, ofereça a sua oferta pura ao Senhor. O culto a Deus começa com o reconhecimento da grandeza dele. É interessante que a expressão grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras, ela repete no versículo 5, depois no versículo 11 2 vezes, e depois no versículo 14, com palavras semelhantes. 4 vezes essa expressão se repete. Toda vez que uma palavra, que uma expressão, que uma frase se repete, você tem que ficar atento. Então, culto começa com o reconhecimento da grandeza de Deus. Deus é grande. Deus é poderoso. Deus é excelso. Tudo isso que eu estou falando tem implicações para nós. Outra expressão que você repetiu, Senhor dos exércitos. Se você voltar à leitura, você vai perceber que constantemente Malaquias repete isso. O que isso significa? Significa que Deus luta em seu favor, que Ele batalha por você, que as lutas que você enfrenta não são demasiadamente grandes para Ele. Ele está lutando em seu favor, Ele está lutando pela sua casa, Ele está enfrentando dificuldades para que você seja abençoado. Agora, esse Deus que é Senhor dos exércitos, que luta por você, é um Deus grande. E o poder de Deus é daqui até a lua e volta infinitas vezes. Vai e volta, vai e volta. E ainda não chegou perto do poder de Deus. É tão interessante o poder de Deus que ele tem o planeta todo nas mãos dele. Eu falei planeta?
Ele tem a Via Láctea inteira nas mãos dele. Via Láctea, ele tem todo o universo nas mãos dele. Se tivesse outro universo, todo esse outro universo estaria nas mãos dele. Tamanha a grandeza dele. As nossas dificuldades colocadas diante do Senhor são pequenas diante da grandeza dele. Mas mesmo pequenas, ele presta atenção. Ele ouve a nossa oração. Ele acode os seus filhos necessitados. Ele é tão grande e ele poderia ser um Deus carrasco e nem se importar com a gente. Mas ele se importa com você. Diz para quem está do teu lado, Deus se importa com você. Eu sei que vocês não gostam de fazer isso. A Maria gosta? Aleluia! Vou fazer mais esse. Agora todo domingo. Mas é isso. Deus se importa conosco apesar da grandeza dele. E é interessante, né? Nós chegamos até mais de um universo, correto? Sabe onde toda essa grandeza está nesse momento? Dentro do seu coração. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, o Espírito Santo mora e habita dentro dos seus corações. E o Espírito Santo é o Deus presente que está aí dentro de você. Toda a grandeza maior que o universo, que faz o universo ficar na palma da mão, está dentro do teu coração. Em outras palavras, todo o poder explosivo de Deus está contigo nesse momento, meu amado irmão e minha amada irmã. Nesse sentido, o reino de Deus, o reino poderoso. Nossa, esse café está cheiroso, hein? Que é isso? O reino de Deus se manifesta em poder e glória através das nossas vidas. Em outras palavras, como que Deus usa para demonstrar a grandeza dele ao mundo? Pela minha vida e pela sua vida. Quando a gente ora por alguém curado do câncer, de uma dor nas costas, de uma dor de cabeça, é esse poder grandioso de Deus. E deixa eu te dizer algo, você já faz parte desse reino, e o poder de Deus está sobre a sua vida, e Ele continua usando você para curar. Não é que você é Superman agora, tá? É Deus que continua fazendo, mas fazendo por meio da sua vida. Aleluia! Quinto ponto. Culto a Deus deve ser com honestidade e regularidade. Os sacerdotes estavam apresentando coisas desonestas no altar de Deus. A linguagem lá do Antigo Testamento é fogo estranho no altar. Tinha um fogo errado ali no altar. E era necessário honestidade. Depois da honestidade era necessário regularidade. Você pode achar pouco um culto no domingo, mas o culto não é para ser muito culto ou pouco culto. O culto é para marcar a nossa vida. A nossa vida começa com culto a Deus e não com trabalho. Nós cultuamos a Deus e depois partimos para o nosso trabalho semanal. Quando nós invertemos essa ordem, nós começamos a ficar doentes. Então, o que eu quero afirmar é, seja honesto diante do Senhor. Seja honesto na sua oração, mas também apresente algo regular diante de Deus. Dito tudo isso, eu tenho 4 aplicações rápidas. Primeiro, eu e você precisamos de arrependimento na nossa vida. Malaquias foi escrito para gerar e produzir arrependimento na minha vida e na sua vida. A pergunta é, que tipo de culto você tem prestado ao Senhor? Um culto solene, honesto, regular? Se não for, se arrependa. Acho que esse é um bom termo para a noite de hoje. É uma noite de arrependimento. Se há outros pecados na sua vida, como eu já mencionei alguns aqui nessa noite, é noite para você se arrepender diante do Senhor. Ele ouve a tua oração, Ele ouve a sua confissão e Ele perdoa. Ele perdoa. Segunda aplicação, eu e você necessitamos
urgentemente de santidade. Santidade. O que estava faltando naquele culto era exatamente isso, santidade. E o que nós precisamos, não só no culto, mas na nossa vida como um todo, é santidade. Santidade. O termo hebraico para santidade, ou ao menos um deles, é kadosh. Esse termo é usado lá em Isaías, capítulo 6, quando o profeta Isaías fala assim que os serafins clamavam o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O termo santo aplicado a Deus é estendido a nós. Nós somos santos porque Ele é santo. Somos santos pela presença dEle na nossa vida. Mas continuamos a lutar contra o pecado. E nós precisamos de uma igreja santa diante do Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. É isso que a Escritura afirma. Terceira aplicação. Honremos a Deus com a nossa vida. O ponto em questão aqui, o texto de Malaquias fala isso, versículo 6, onde está a honra que me é devida, diz o Senhor. A questão é, o nosso culto honra a Deus. Ou melhor, o nosso culto deveria honrar a Deus. Então, se deveria, talvez não esteja honrando. O ponto é, vamos honrar a Deus? Mas o desafio não é honrar a Deus somente aqui. Aqui é fácil nós cantarmos louvores. O difícil é quando a gente está lá na nossa festa com os amigos. E quando alguém oferece bebida para a gente. Ou quando alguém oferece drogas para nós. O difícil é quando nós estamos lá no trabalho e alguém pega no nosso calcanhar e começa a nos perseguir. O difícil é quando a gente chega na nossa casa e há desavença entre esposo e esposa, ou entre filho e filhas. É nessas horas que nós devemos honrar mais o Senhor. É nessas horas. O que eu estou falando aqui, meus irmãos, pode parecer duro, mas não é. É para que o teu culto agrade ao Senhor. Para que você saia daqui com consciência daquilo que você precisa fazer na sua vida, para você ser alguém abençoado por Deus. Para encerrar, a última aplicação, o nome de Deus deve ser precioso. É interessante porque o versículo 6 também vai dizer assim: são vocês que desprezam o meu nome. A pergunta é, quando nós saímos porta fora da igreja, o nome de Deus é precioso para nós? Um dos 10 mandamentos é não dizer o nome de Deus em vão. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, uma das coisas que Jesus diz para eles é: santificado seja teu nome. O nome de Deus é precioso. E deixa eu te falar algo que talvez você não tenha tido consciência ainda. Quando você sai porta fora da igreja, você está levando o nome do Senhor com você. Quando você sai porta fora da igreja, as pessoas vão dizer assim, quando você erra, eles vão dizer assim para você: é isso que você foi aprender na igreja? Alguém já te falou isso? As pessoas estão olhando para nós lá fora. A pergunta é: nós levamos o nome de Deus de maneira preciosa por onde nós andamos? Eu quero esse desafio que a gente pense nele. Arrependimento, santidade, honrar a Deus e tornar o nome de Deus precioso nas nossas vidas. Só sei. Amém? Quero convidar o pessoal do louvor